Olá pessoal de Anapu e toda a região, estamos aqui apresentando um projeto para vocês, para conhecermos as histórias e desafios de cada anapuense, né? Pessoas que vieram de distantes e diferentes lugares, para somar em nossa região aqui e no desenvolvimento de nossa cidade. E nesse projeto, Papo Reto, eu não estou sozinho, estou aqui com meu amigo Erison. Fala galera de Anapu, estamos aqui com mais um programa podcast. Eu, professor Erison, juntamente com o professor Jailson. Desde quando eu cheguei em Anapu, quando eu comecei a ir para a escola e fazer algumas pesquisas de campo, eu sempre imaginei assim, em um acervo bibliográfico sobre a cidade de Anapu, sobre a história de Anapu. Certo. E a gente nunca teve esse acesso palpável, né? A gente tem sempre algumas entrevistas, sobre algumas informações por moradores, né, veteranos aqui em nossa cidade, nosso município, e esse programa ele vai fomentar, fazer com que essas histórias elas ficam gravadas para todas as escolas, por exemplo, precisar de um trabalho, está ali gravado na internet sobre as suas histórias. E você pode ficar aguardando a sua oportunidade de estar conosco, você vai ser convidado. E hoje nós estamos com uma pessoa, com um jovem que está muito além do seu tempo, que pensa e conhece as dificuldades de nossa cidade e os desafios também. E está conosco aqui justamente para mostrar sua experiência, seu conhecimento já dessa história de Anapu. E você pode aguardar que vai chegar a sua vez. Seja bem-vindo, professor Diego. Se apresente. Olá a todos, olá meu amigo Erison, olá meu amigo Jailson. Gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando nesse momento, dessa entrevista, né? E parabenizar vocês por essa iniciativa. É uma iniciativa que ainda não tem no município de Anapu, e é uma iniciativa que vai dar mais conhecimento para a população de sua própria história. Conhecimento liberta, e essa é uma iniciativa muito boa. Meus parabéns. Esse sempre foi assim, uma vontade que eu tinha, na verdade que eu tenho, de colocar isso de forma palpável, que é a questão de um livro, né, sobre a história de nosso município. Sim. Porque ainda, né, mesmo as crianças ainda não estão tendo esse conhecimento de como foi desenvolvido, apesar que nós temos aí muitas pessoas que contribuíram para a história desse município e estão, graças a Deus, vivas, né, e que pode contribuir muito na construção desse projeto. Exatamente. Meu nome é Diego. Eu sou morador aqui do município de Anapu há 22 anos, cheguei aqui criança com minha família, né? A gente residia em Altamira, naquela época minha mãe se separou do meu pai, e aí a gente veio morar para cá, que meus avós já moravam aqui no município de Anapu. Quando minha família mesmo chegou aqui no município de Anapu, esse município aqui era praticamente uma vila, né? E a gente já tem história nesse município aqui. Me criei aqui, estudo aqui desde os 6 anos de idade, fiz o ensino fundamental aqui, fiz o ensino médio aqui, me formei aqui nesse município e eu só tenho a agradecer pelo acolhimento dessa população, do povo anapuense. É um povo muito abençoado, um povo muito acolhedor, e sou muito feliz de fazer parte da história da construção do município de Anapu. Que legal! Você falou que você se formou aqui, você é formado em que área? Sou formado em pedagogia, sou professor aqui no município de Anapu, atualmente no ciclo Polo. Né? Aproveitando esse gancho aí, professor, como é que é o professor Diego no dia a dia, no seu dia a dia na sala de aula, sua trajetória aí como professor? Eu sou meio suspeito para dizer, né, quem é o professor Diego na sala de aula, porque geralmente a gente sempre quer passar aquela imagem muito boa, né? Mas o professor Diego, em sala de aula, é aquele professor muito descontraído, aquele professor que é amigo de todo mundo. Meus alunos costumam até dizer que eu não sou professor, eu não tenho uma imagem de professor, eu tenho mais uma imagem de amigo. E é isso que eu sempre prego para os meus colegas de profissão. A gente precisa ter um relacionamento muito bom com a turma. A gente precisa ter aquele vínculo de afetividade na sala de aula. E isso é uma coisa que eu sempre recomendo para qualquer um do setor educacional que converse comigo. E isso é muito importante. Até ontem eu estava assistindo uma reportagem e a reportagem falava justamente isso, que a escola ela tem que acolher. Né? Depois que acolhe, ela busca transformar aquele aluno para que ele possa, né, se desenvolver em todos os aspectos.
Porque essa é uma das principais funções da escola, né? Transformar a realidade. Professor, e diante desse tema educacional, qual é o método que você mais utiliza na sala de aula? Aquele método tradicional que o pessoal costuma falar ou aquele modelo escola nova? Eu costumo sempre inovar, seja nas dinâmicas, seja em metodologia, seja no dia a dia. Eu sempre priorizo a conversação, o diálogo, né? Eu costumo me livrar um pouco daquela questão livro, quadro, cópia de texto. Eu sempre saio um pouco dessa realidade. Certo. Quando você falou sobre educação, a gente também sabe que a educação ela tem seus desafios. Sim. E a sua história conta uma história de uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa fracassada. Exatamente. Como alguns faz o rótulo, né? Faz a nomenclatura, usa a nomenclatura como aqueles refém da sociedade. Você foi criado apenas pela sua mãe, vamos dizer, filho de mãe solteira, né? Mas você conseguiu alcançar os seus estudos. Hoje você já está tendo um trabalho, né? Digno, já é casado, né? Tem esposa, filhos. E como é que você passa isso para a juventude hoje, né? Porque você está sendo uma referência, com certeza, e que muitos jovens podem estar olhando para a sua história de vida e superar esse desafio que a vida apresenta. Como é que você coloca isso para a nossa juventude hoje? A palavra que você usou é muito importante, né? Tinha tudo para dar errado, porque nosso ensino ele não transforma uma realidade. Ele não é um ensino que está ali para instigar o aluno a se profissionalizar. Ele é um ensino ali para cumprir tabela, porque o município, o executivo precisa ofertar porque é obrigado pela Constituição. Então é uma coisa ali só para cumprir tabela. O ensino ele deve transformar uma realidade, ele deve dar qualidade, ele deve dar oportunidade. A maioria das crianças que estão em sala de aula, ou uma grande parte delas, estão na sala de aula ali, muitas das vezes não tem nem uma alimentação adequada em casa, são pessoas carentes. Então, como dar oportunidade para uma criança sem ser através da educação? Como aquela criança vai ter uma oportunidade de subir de patamar, de sair daquela realidade dela sem a educação? Não tem como. Então, a educação surgiu com essa finalidade. E eu vejo que ela está pecando muito nessa área. Verdade. E, professor Diego, aproveitando esse gancho, como nós temos visto que sempre as crianças, os jovens de hoje em dia, eles só chegam até o ensino médio, né? E como se eles não tivessem força para prosseguir para o nível mais alto, né? O que é que você diz dessa condição? Eu sempre costumo dizer isso. O aluno que termina o fundamental, ele é um guerreiro. E são poucos que continuam a batalha para o ensino médio. A taxa de evasão, vocês podem observar, a taxa de evasão de quem termina o ensino médio, o ensino fundamental para ir para o ensino médio é gigante. Gigante, são poucos que vão para o ensino médio. E geralmente aqueles alunos que têm mais vontade de sair, né? De sair daquela bolha que eles estão, às vezes para dar uma condição de vida melhor para a família. Agora a grande maioria termina o fundamental sem perspectiva de continuar os estudos, às vezes já tendo que ajudar a sua família, né, nas lavouras. E é uma realidade que precisa ser mudada, é uma realidade muito triste no nosso município. A educação ela pode muito mais, tem recurso para isso e tem portas para se abrir para isso. A gente não precisa olhar só para o recurso que vem através do repasse, né, do FPM ou então do Fundeb. Ali é uma bolha pequena, mas tem como você expandir através do ensino particular, de instituições de ensino que você pode fazer parceria para dar mais qualidade para o ensino e dar mais oportunidade para as crianças. Toda criança que está em sala de aula, a gente sabe que ele não está ali porque gosta. Isso é uma realidade, mas não é culpa da criança, não é culpa do professor, é culpa da estrutura, é culpa da falta de estrutura física, de aparatos tecnológicos, de materiais pedagógicos, de uma merenda às vezes até mais melhor, com mais qualidade, salas superlotadas, né, que transforma aquela sala de uma forma que até os próprios alunos não gostam de estar nesses ambientes. Verdade. Então, minha mãe me incentivou muito o estudo. Eu não sabia por que continuar no estudo, eu não tinha essa mentalidade. Para mim,
tanto fazia, mesmo minha mãe sendo professora, né? Eu não tinha aquela visão de que a educação era uma porta que se abria para se subir de vida. E aí, vendo por esse lado, tendo ela como incentivadora, eu já vejo a educação por esse lado. Ela precisa ser instigada, precisa ser incentivada. Certo. Aproveitando esse momento aqui, que estamos aqui com o professor Diego, vamos mudar um pouco a pauta? Vamos, professor Jair? Vamos, pauta nova é melhor, é boa. Vamos entrar um pouco na área da política, aproveitando essa sabatina aqui com o primeiro pré-candidato a vereador pelo município de Anapu, né? Professor Diego. Então, professor Diego, já quero entrar logo de cara. O que te motivou a entrar na política? O que me motivou a entrar na política foi o descaso tem no setor educacional. Esse é o principal motivo. Tem uma frase que costumo dizer que se os bons não estão na política, os maus estão. Verdade. Então, a gente tendo essa visão de que a gente precisa e quer mudar o setor educacional, e não somente o setor educacional, mas como toda a estrutura do município em si, porque um vereador é para representar o povo, e a gente vê um fracasso muito grande na educação, na saúde, na infraestrutura. Então foi isso que me motivou a querer entrar na política, para fazer a mudança que eu quero, que eu preciso, que a gente necessita. Agora você está falando uma coisa, você, filho de mãe solteira, exatamente. Você conseguiu fazer ensino fundamental, médio, fez universidade, hoje é professor atuante em nosso município. Isso. E isso não poderia ter uma avaliação assim relacionada à educação do município? Você avalia que a educação do município ela é boa? Olha, a educação do município ela é avaliada anualmente através do IDEB, né? Índice de Desenvolvimento Educacional. Só que muitas das vezes a gente que está ali naquele setor educacional sabe que ele é um pouco maquiado, aqueles resultados do IDEB. Até porque nenhum dos municípios do estado do Pará quer passar essa imagem que a educação daquele setor está fracassando. Eu acredito que a gente deveria ter uma avaliação interna nossa, não é realizada no nosso município, uma avaliação que é realizada pelas próprias CEMED para ver o índice real de cada escola e ali trabalhar as principais dificuldades através de formações naquela área, até porque a gente teve formações nos últimos 3 anos, só que são formações que os professores saíram dali praticamente de mãos abanando, né? Pouca coisa se aproveita, porque não é uma formação que os professorados querem, quer saber como lidar na sala de aula naquela realidade onde eles muitas das vezes falta até um quadro, às vezes tem que improvisar ali até a CEMED conseguir arranjar um quadro e tá mandando para aquela localidade. O professor sempre existe, né, e enfrenta desafios, e esses desafios que torna o professor talvez até resiliente, não porque pelo salário, não pelo o cargo em si, mas porque reconhece os desafios e as limitações que uma sociedade lá na zona rural, ou até mesmo a vida natural, né, de familiar que alguns alunos vivem. O professor ele vai além. Quais são os desafios que você encontrou na sala de aula que motivou você a continuar lutando pela pauta da educação? E por essa razão você está se lançando pré-candidato para ser avaliado pela sociedade. E como é que você vai digerir isso quando, se for caso, for eleito? O principal desafio, tem vários, né? Mas o principal que me fez querer lançar como pré-candidato foi a falta de representatividade. O professorado não tem a quem recorrer, essa é a realidade. Você acha que os professores do município de Anapu eles não têm alguém para representar a nível ou altura do que se chama educação? Isso, da classe. O que é que acontece? Alguns professores até têm a quem recorrer, mas porque fez parte da base daquele pré-candidato a vereador que não foi eleito com essa pauta em educação. Mas às vezes é porque o vereador é parente de um amigo, entendeu? Então ele intervém naqueles casos. Mas nem a classe, ela não tem um vereador que fala pela educação. Quer dizer, a educação ela tem que ser pensada dessa forma, ela tem que ser idealizada dessa forma.
A gente não tem uma Câmara de Vereadores que representa a educação, ela representa vários setores. A gente não tem nenhum dos vereadores que foi eleito levantando a bandeira educação. Então, alguns professores até têm a quem recorrer, mas a grande maioria não tem. Vai, às vezes, conversar com um vereador e muitas das vezes não é atendido, porque às vezes esse professor não pediu voto para aquele vereador. E muitas vezes, quando é atendido, aquele professor é colocado em banho-maria. Às vezes, para intervir numa questão contratual, às vezes, na questão de uma perseguição. É isso que me motivou, representar. Mas a sua resposta foi muito correta, mas os professores da rede municipal, eles têm os sindicatos, né? O sindicato dos professores, Sintep. Isso não seria, o Sintep não seria um órgão para representar esses professores? Ou você acha que ele não está fazendo ou desenvolvendo seu papel, ou precisa estar na política para defender os professores? Olha, esse é o grande problema que eu vejo no sindicato dos professores, os trabalhadores em educação. Eu vejo ele muito politizado. O que é que acontece? Quando se você tem um sindicato, onde as lideranças daquele sindicato foram muitas das vezes, supostamente, eleitos pelo apoio da gestão, você não vai ter um sindicato que vai fazer frente à gestão. Então essa é a minha visão que eu sinto por estar ali próximo àquele sindicato. O que é que acontece? Eu converso com muitos professores. A gente tem uma alta quantidade de professores que não são filiados ao Sintep. E sempre, verdade. E sempre quando a gente conversa sobre o Sintep... E a maioria é contratada, né? Exatamente. E sempre que a gente conversa com o Sintep, sempre bate na mesma tecla. O sindicato, ele não é atuante. O sindicato não corre atrás do nosso direito. O sindicato não luta por melhorias. Por que não luta por melhoria? Porque os professores têm essa sensação. Isso são dados, basta puxar quantos são filiados e quantos não são. Eu não estou fazendo suposição em cima de algo, você constata na realidade. Pode conversar com os professores que não são filiados, que eles vão sempre falar nesse sentido. Ele não se sente representado. Eu acredito por ele ser politizado. O sindicato, ele não deve ser politizado. Ele deve ser base de apoio da própria bandeira que ele defende. No nosso caso, a educação, né, que é o Sindicato de Trabalhadores em Educação. Antes de passar a pergunta para o colega, eu quero que você responda mais uma. Você sabe, e as pessoas acham que os professores, eles são desunidos, né? Sim. Na caminhada política, quase não apoia, né? E como você, pré-candidato, se lançando pré-candidato, como você vai buscar construir e mostrar uma força de liderança para que você tenha maior quantidade de apoio por parte dos professores? Essa é uma constatação. O professorado é muito desunido. Isso você pode conversar com qualquer um dos professores, eles sempre falam, a classe é muito desunida. Mas é uma realidade que precisa ser mudada. E se ela precisa ser mudada, precisa que alguém se coloque à disposição para mudar essa realidade. Então essa é a minha intenção, entrando como pré-candidato e desenvolvendo alguns projetos no setor educacional, como por exemplo o Movimento Todos pela Educação, que é idealizado por um grupo de professores. A gente surge com essa vontade, essa iniciativa de unir a classe. Porque a partir do momento que a gente tem uma classe unida, você vai ter direitos garantidos. Seja um concurso público, seja um contrato com cláusulas mais garantistas, né, para a classe, porque o nosso próprio contrato tem uma cláusula lá que diz que a gente pode ser demitido a qualquer momento, então a gente sempre fica naquela apreensão. No nosso contrato, por exemplo, diz que a gente não tem direito de receber as férias de julho. Não tem um plano de carreira, né? Exatamente, então é um contrato que favorece o contratante e não o contratado. Então, o que é que eu digo para esses professores? A partir do momento que você tem uma base unida, que luta por uma causa, e essas pessoas que lutam por essa causa são unidas, quem é representante do povo vai dar atenção para aquilo. O PCCR, que foi votado em dezembro do ano passado, ele quase foi aprovado, e era um PCCR que retirava direitos da classe.
Só foi um pequeno grupo de professores se mobilizar e ir lá na frente da Câmara de Vereadores que esse PCFR foi arquivado, foi devolvido para a gestão. Então é essa união que a gente precisa ter entre a classe. E a gente tem que ressaltar para a população, principalmente para a área da educação, que o PCCR ele não foi aprovado por questões de os professores estarem lá, a presença do Sintep estava lá, eu estava lá e outras pessoas também da liderança estavam lá. E ele retornou e não passou, viu? Ele está lá, entendeu? Porque não foi ainda votado pelos vereadores. Isso que eu sempre digo, é a união da classe. Foi um pequeno grupo de professores, vale notar. Nossa classe aqui educacional do município de Anapu é imensa, é gigante. Se essa classe lutasse realmente pelos seus direitos, fizesse parte de apoio da base de um professor, de uma pessoa que representa a educação, a gente teria lá tranquilamente 1 ou 2 professores lá, ou 2 representantes da educação na Câmara de Vereadores. Isso poderia mudar a nossa história aqui no município de Anapu. Professor Diego, diante desse cenário político, sabemos que temos outros professores que são pré-candidatos a vereador no município, né? Sim. Então, nós gostaríamos de saber o que difere o professor Diego dos demais professores como pré-candidato. Primeiramente, eu gostaria de elogiar, né, a coragem dos meus colegas de profissão em sair pré-candidato a vereador. Eu preciso muita coragem. Assim como foi preciso, muita coragem também de minha parte, porque eu sou o único professor contratado que decidiu abrir mão do seu salário, porque contratado, quando entra como pré-candidato, ele não recebe remuneração. Todos os demais professores que estão pré-candidatos são efetivos, então estão recebendo seu salário normalmente. Então, supostamente com já alguma promessa de cargos comissionados, a gente pode deixar bem claro isso. E foi necessário muita coragem, ainda mais decidindo entrar do lado da oposição. Agora vocês imaginem aí a coragem de um professor que é contratado, que está abrindo mão do seu salário, que tem família para cuidar, para zelar. Minha esposa, assim que eu entrei como pré-candidato e a coisa já estava andando naquele ritmo, minha esposa me deu a notícia que ela estava grávida. Então, coloca tudo isso em uma decisão de entrar como pré-candidato a vereador. A gente vê que não é uma situação que eu estou colocando só o meu nome. Eu não estou colocando a minha vontade, mas a vontade e a necessidade de muita gente do setor educacional, de muitos colegas de profissão que já desabafaram para mim, né, nessa minha caminhada de pré-campanha, da falta de representatividade do Sintep, do descaso de uma Secretaria de Educação que não é acolhedora com esse professorado, com medo constante de perder o emprego, porque o nosso contrato ele não garante, não tem muitas garantias para os professores, né? Então, o meu diferencial dos demais, eu colocaria coragem. E em seguida vem um plano de mandato muito bem executado e construído em comunidade com os professores. Um plano de educação inovador, que vai colocar a educação como pilar fundamental no projeto do próximo mandato do Executivo. Tem uma analogia que eles costumam dizer, o Ernesto e Jailson, é que toda criança, para nascer, ela precisa romper a primeira bolha da vida dela, para ela conhecer novos ares, novas realidades e novas oportunidades. O que me diferencia dos demais profissionais da educação é o desejo de mudança, de querer mais para o meu colega de profissão. Se vocês observar, eu sou o único professor que é contratado e também sou o único professor que realmente pregou desde o início uma mudança estrutural na educação do nosso município. E essa mudança estrutural só ocorre se acontecer uma mudança política no nosso município de Anapu. Então, além de eu ter colocado meu nome à disposição como pré-candidato, eu escolhi mudar. Agora a gente avalia os meus demais colegas, se tem esse desejo de mudança, se tem esse desejo de lutar pela classe, se tem esse desejo de lutar pela classe.
Vamos avaliar onde estão, por que estão lá naquela localidade. Quais são as bandeiras que eles levantam. Eu venho levantando essa bandeira dos contratados, por ser um contratado, por ser indignado com os nossos contratos, por ser indignado em ter um professor há 10 anos de profissão desistindo da carreira porque não teve uma oportunidade de prestar um concurso. O que eu vejo é que os meus colegas de profissão, que estão também como pré-candidatos a vereadores, é que ainda não saíram dessa bolha que é a política do município de Anapu. Como pregar mudança educacional, sendo que você ainda continua fazendo parte daqueles mesmos grupos políticos? Como pregar mudança dessa forma? E eu sou uma pessoa que desde o início, desde lá do primeiro dia que eu me coloquei como pré-candidato, que eu ainda não sabia com qual grupo eu iria fazer parte, mas eu sempre dizia que eu queria mudar. Eu quero mais para o nosso setor educacional, tanto para a questão dos contratados, como para a questão dos efetivos também. E entre outras inúmeras situações que são problemáticas causadas por uma gestão pública e que eu não poderia fazer parte. Se eu não concordo com aquela forma de fazer política, eu saio daquela bolha. Então esse é meu diferencial no setor educacional, esse é meu diferencial como pré-candidato a vereador professor, no meio de vários professores que também são pré-candidatos. Eu escolhi mudar a estrutura do setor educacional do nosso município. E só se muda fazendo parte da mudança. Então, professor Diego, sabemos que tem um movimento Todos pela Educação, né, do qual o senhor é autor, e junta mais com alguns colegas. E nós gostaríamos de saber como foi o impacto aos outros colegas de profissão. O movimento Todos pela Educação, ele surgiu na ideia da gente unir a classe, né? Porque a classe ela nunca foi unida por um bem comum. A gente tem esse diagnóstico que a educação ela é muito desunida e isso traz consequências grandes para a classe em questões contratuais, na questão do tratamento tanto da classe política como também dos nossos diretores de ensino, dos nossos coordenadores, porque tudo é um reflexo da política. Eu sempre costumo pregar para os nossos colegas de profissão que a gente depende da política, principalmente a classe da educação, porque toda decisão tomada pelo executivo, pelo legislativo, reflete diretamente no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, na qualidade de educação. Então, se nós não nos colocamos nessa posição de tomar decisões, outras pessoas estarão tomando essa decisão pela gente. Eu quero parabenizar você, professor Diego, e todos os seus amigos que tiveram coragem de passar na causa pela educação, movimento Todos pela Educação, porque quando se trata em movimentos pela educação, a gente está logo nos referindo que as bandeiras partidárias elas possam estar caindo neste momento e que a bandeira da educação ela é exaltada, pode ser exaltada através deste movimento. De fato, nós precisamos muito do poder público, da política, porque todos nós somos seres humanos e somos políticos, precisamos dela, mas as ideologias elas têm que ser deixadas de lado, as ideologias partidárias, e nós buscarmos formar juntos um só município, um só movimento pela educação, de fato, que atenda às necessidades dos professores, como a sua valorização pessoal, profissional, e também de uma sociedade que precisa também ser libertada de uma forma intelectual também. Então, galera, esse aqui foi mais um Papo Reto, aqui eu, mais o professor Jailson, entrevistando o nosso convidado, o professor Diego, que é pré-candidato pelo município de Anapu, que está aí numa trajetória excelentíssima e que você possa ter apoio e você possa chegar lá, certo? Então, é contigo, professor. Eu agradeço a oportunidade de ser entrevistado aqui nesse momento no podcast Papo Reto. Agradeço a cada um que está nos assistindo nesse momento e faço um convite
a você conhecer o pré-candidato professor Diego, a conhecer as nossas propostas, você que é profissional da educação aqui do nosso município, a conhecer o movimento Todos pela Educação e fazer parte dessa renovação na política do município de Anapu e do nosso setor educacional. Muito obrigado a todos.